Olá, meus irmãos, muita paz nos nossos corações, que o Mestre Jesus possa nos guiar mais uma vez nesse estudo de esclarecimento e de paz em nossas vidas. Joana de Ângeles traz hoje a lição de número 10 do livro Vidas Vazias, intitulada Divertimento e Futilidades. Meus irmãos, nessa lição Joana vai tratar de um assunto muito atual e muito importante na advertência que ela traz. Ela nos coloca as dificuldades que nós estamos enfrentando para lidarmos com as mídias digitais. Ela fala mesmo da nossa escravização por essas mídias, ela fala da nossa dependência, ela fala da perda de tempo, que nós estamos sendo vítimas de coisas sem sentido. Ela fala da nossa responsabilidade no uso consciente dessas possibilidades de comunicação, enfim. Ela traz nessa lição esse olhar cuidadoso e é muito atual. Acho que envolve não só a nossa vida de adulto, mas aí dos nossos sobrinhos, para quem tem seus netos, né? Das crianças com que trabalham, dos adolescentes. Eu acho que é uma preocupação importante para todos nós. Ela começa a lição dizendo que todos na Terra estamos num processo de evolução, que a nossa vida ela é regida por essa lei. Então, toda vez que nós reencarnamos, a reencarnação representa para a gente um passo a mais nessa longa caminhada rumo à perfeição moral. Ela coloca para nós que nesse processo de construção do desenvolvimento do nosso intelecto, né, da nossa racionalidade, da nossa capacidade de inferir sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos acontecem, faz parte desse processo o desenvolvimento da sabedoria, né, à frente da moralidade. Até porque, por um percurso natural do indivíduo, na busca mesmo da satisfação das suas necessidades, o desenvolvimento do intelecto, ele faz ponte, né, para que a gente possa discernir melhor sobre as questões morais, que também exigem da gente discernimento, exigem da gente sabedoria, de como a gente vai agir, de como a gente vai se comportar, de quais melhores decisões nós vamos tomar. Quando a gente ainda age muito no campo do instinto, e a gente vai lembrar lá do período inicial da nossa vida como espírito, a gente percebe que eram muito limitadas, né, a nossa capacidade de pensar, e aí por acertos e erros, né, pela busca da satisfação dessas necessidades, para a preservação da vida, a gente acabou por desenvolver áreas do nosso cérebro destinadas então a essa racionalização, a essa capacidade de ponderabilidade, né? Então a gente percebe, por exemplo, se a gente pega lá o desenvolvimento humano, né, do corpo físico, dos homens da pré-história para agora, a gente vai ver um salto grande, né, no desenvolvimento do organismo mesmo, quanto o cérebro se preparou, se depurou para poder estar em condições de que as habilidades e as competências desse novo século, né, pudessem ser apreendidas e empreendidas em favor do nosso progresso. Então a gente vê um avanço da ciência, a gente vê um avanço da tecnologia, a gente vê um avanço das propostas de qualidade de vida, da preservação do meio ambiente. São preocupações que nascem no homem já educado com esse novo pensar, com essa nova forma de agir e de reagir, né, diante das coisas da vida. Então ela vem colocando isso para nós. E que nós, por estrutura mesmo, por
por estarmos concernentes nessa lei natural e por sermos filhos de Deus, trazemos em nós esse germe, precisando então do nosso cuidado, do nosso zelo, para que ele possa se desenvolver, assim como tudo na natureza exige um tempo, existe uma preparação, né? As coisas na natureza não dão salto. Deus já nos deu aí os exemplos de como que a vida se desencadeia no mundo vegetal, no mundo animal, né? Como que isso se desenvolve e a gente se dá conta mesmo até no nosso organismo, porque a gente está aqui conversando, eu tô falando, vocês estão aí me ouvindo e o nosso coração continua batendo, a nossa corrente sanguínea continua em movimento, o nosso cérebro continua trabalhando com as informações que vão recebendo, fazendo ali as sinapses dessa informação toda, se reorganizando dentro de novas ideias, né? Então é tudo muito, acontece muito de forma organizada, sem que a gente nem se dê conta. E é essa misericórdia divina que nos prepara para essas circunstâncias e para essas situações. Então ela vai colocar do quanto isso é um estado de preparação e do quanto nós precisamos cuidar disso. Porque se temos em nós as possibilidades do desenvolvimento das habilidades competentes para o amor, para a bondade, para a generosidade, né, para a alteridade. Essas virtudes todas, elas estão latentes em nós, porque é da nossa origem, é da nossa constituição. Então, se a gente ainda não reverbera a vida de uma forma positiva nesse sentido, é porque nós ainda, por nossas imperfeições, dificultamos o eclodir dessas coisas boas que estão em nós. Então ela faz um convite para que a gente entenda essa problemática, para que a gente entenda essa potencialidade que nós temos e do quão nós estamos perdendo possibilidades de enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos reais problemas, para nos prender em coisas que são totalmente sem sentido. E aí ela vai tocar mesmo na questão das mídias sociais, do excesso, do consumismo desenfreado, que essas mídias incitam. Ela fala das futilidades da gente que fica querendo acompanhar a vida de artista, a vida disso, a vida daquilo, como se aquilo fosse muito importante. Porque fulano separou do ciclano agora tá com outro, a fulano agora engravidou, outro, como que isso nos suscita um interesse, né? Uma notícia que poderia passar no total, uma informação qualquer que chegasse, porque a mídia coloca essas pessoas mesmo, porque é disso que eles vivem, né? Então, que poderia ser pra gente motivo de alegria, né, ou de alguma coisa assim, fica mesmo na parte da fofoca, e ela fala das horas que se perde vendo coisas desnecessárias. Aí ela continua assim, falando sobre a aquisição desses recursos científicos que nos colocaram diante, então, de inúmeras informações que compõem aí o nosso cotidiano. E aí ela começa, numa parte aqui dessa lição, a falar para a gente algumas coisas pontuais que eu acho importante até a gente levantar aqui. Ela fala assim que atualmente a aquisição dos recursos científicos ensejar uma tecnologia superior que se encarrega das estruturas do nosso pensamento. O negócio é tão interessante assim para a gente perceber como que a gente é vítima disso. Às vezes a gente faz uma pesquisa, uma coisa que a gente está interessado, a gente faz uma pesquisa no Facebook, no YouTube, ou seja lá, o que seja, né? Ou mesmo na própria internet, no Google. E quando a gente faz essa pesquisa, aí a gente olhou ali e tal. Vocês já devem ter visto isso, quando às vezes você deixa o celular um pouco, quando você pega, aparece um monte de
propagandas de informações sobre aquilo que a gente acabou de pesquisar. E às vezes, não sei se vocês já viveram situações assim, por exemplo, de você estar conversando com uma pessoa, eu queria perguntar isso, se isso daqui a pouco o negócio aparece para você. Tem uma série na Netflix, feita mesmo pela Google, que fala sobre isso, sobre as mídias digitais. Vale a pena assistir para a gente poder entender como que nós somos manipulados. E essa manipulação, ela é perigosa, ela é muito perigosa, porque a gente precisa cuidar disso. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, os espíritos influenciam em nossos pensamentos, e aí os espíritos respondem para Kardec muito mais do que podeis imaginar, de sorte que são eles que vos dirigem, né? Muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes. Veja bem como que isso é sério. Nós estamos nesse mesmo patamar com relação às mídias digitais. É como se eles nos conduzissem, como se nós estivéssemos sonâmbulos diante disso, apenas recebendo, recebendo, recebendo e nos encaixando dentro daqueles padrões que eles determinam. Então vale a pena assistir essa série da Netflix, é importante, procura lá. Eu acho que se você colocar Google, eu não estou lembrada agora do nome da série, mas se você colocar lá Google, mídias digitais, vai aparecer. Outra coisa importante que eu acho legal também, vou indicar para vocês o nome de um livro. Ele não é um livro espírita, ele é de um pesquisador francês. Ele conversa conosco sobre a questão das mídias, da dependência, tanto das crianças muito precoces, porque a criança hoje, ela é invadida por essas mídias porque os pais colocam. Os pais dão celular muito cedo para as crianças, eles compram tablets para essas crianças, e a custa mesmo, querendo ali o sossego, né? Eu acho que vocês já devem ter visto situações em que a gente está num restaurante, às vezes almoçando, e a criança está fazendo aquele barulho, aquela coisa toda, o pai pega, ela bota um tablet, bota um celular na mão da criança, pronto, parece que desliga ela da tomada. Isso é muito sério, porque naquele momento aquela criança que estava ali ativa, que estava brincando, que talvez faltasse alguma orientação, um cuidado, um limite, que às vezes não tem mesmo, né? Aquela criança ali, ela é colocada frente a estímulos visuais e auditivos que deixam ela entorpecida. Então ela foge do meio físico que ela está, ela adentra para aquele universo instigador do som e das imagens, né, e da rapidez com que aquilo se faz. O cérebro se encaixa naquilo ali, porque ela está num processo de formação, então ela, por estar sempre vendo isso, ela acaba sentindo a necessidade disso, e as pessoas não percebem mal o que estão fazendo. E esse autor trabalha isso, ele trabalha sobre a questão dos jogos de videogame, né, a preocupação dos jogos de videogame. Eu já algumas situações já falei para vocês, trabalho com crianças, com adolescentes, às vezes eu vejo pequenos mesmo, na faixa ali dos seus 7, 8 anos, jogando Call of Duty. É um jogo altamente violento, um videogame, indicado para pessoas de 18 anos, e aí eu pego lá uma criança de 7, 8 anos que está jogando isso. Por que ela está jogando isso? Primeiro porque o pai comprou, porque o pai acessou, porque o pai disponibilizou, quando eu falo pai, os pais, né? Disponibilizaram isso para ela de alguma forma, porque esse controle é dos pais. Enfim, esse livro ele chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. Vale a pena ler, vale a pena ler. Vale a pena presentear para quem tem filhos, para quem tem crianças, vale a pena, porque ele faz uma abordagem interessantíssima sobre isso, do cuidado que a gente tem que ter e dos danos que nós estamos causando para as futuras gerações, quando a gente cria uma geração dita como nativo digital e que, na verdade, o nativo digital é ainda mais uma proposta criada pela mídia para vender cada vez mais. Nós somos o que somos, né? Espíritos em evolução. Enfim, estamos aí num processo em que as coisas vão nos colocando diante de certas tendências, mas a gente pode fazer um novo caminho, sabe? Um caminho diferente, mais saudável, importante, né? Sem menos coisas que possam nos ferir. Então, quem puder, veja aí esse livro que é interessante.
e assiste lá a série da Netflix, que também é muito boa. Então, ela vai colocando isso. Quando ela fala aqui, por exemplo, olha, que eles modificam a estrutura do nosso pensamento, porque eles colocam pra gente uma gama de prazer e de alegria naquilo ali. Então, a gente não se dá conta do que está sendo acessado pelo nosso psiquismo. Os tipos de filmes que a gente assiste, os tipos de depoimentos que a gente vê, os programas de televisão, as pesquisas que a gente faz, que quanto mais você pesquisa, mais aparece para você, né? Então, a gente costumava dizer assim, né? Um ditado antigo que falava assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Hoje em dia a gente pode falar assim, ó, veja o que está no seu celular que eu te direi quem és, porque é isso. A gente vai ter no celular aquilo que a gente procura. Mesmo esses canais como a Netflix e Disney e essas outras todas que você paga para fazer o acesso, existe ali, vocês conhecem, claro, várias portas, várias janelas abertas em que você pode abrir o seu perfil para você ter ali aqueles filmes que você gosta de assistir, porque eles mesmos vão te oferecendo, a partir do que você gosta, do que você acessa, ele vai te oferecer. Então, por exemplo, se você gosta de assistir filmes leves, comédias, ele vai estar sempre te oferecendo novas comédias. Aí escreve assim, sugestões para a Kátia, por exemplo. E aí aparece lá os filmes que a gente quer ver. Se você tem opções por filmes de violência, é aquilo que vai aparecer para você. Se você gosta de ver suspense, é o que vai aparecer. Se você gosta de ver terror, se você gosta de assistir filmes sexuais, é o que vai aparecer. Então, à medida que isso vai desenhando, a cada perfil ali você tem um pouco de si. Eu acho que é um processo de autoconhecimento. Por quê? É onde a gente procura, a gente acha. A gente mostra aquilo que a gente quer. E na vida é assim, né? Jesus já tinha nos dito isso mesmo com muita clareza, que era pra gente buscar que a gente acharia, que era pra gente bater na porta que a gente encontraria. Mas isso é em tudo na nossa vida. Em todas as coisas que envolvem a nossa existência, é assim que as coisas se movimentam. Por isso que a gente precisa cuidar. O que a gente está buscando? O que a gente está querendo? O que a gente está acessando? Olha como que isso é sério, né? Não é à toa que o Joana traz um tema desse aqui para nós. Aí ela continua assim, olha, então ela dizia que atualmente a aquisição desses recursos, né, desenvolveu uma tecnologia que se encarga por si só de modificar as estruturas do nosso pensamento e da convivência mediante um bem-estar e uma satisfação que parece atender às nossas necessidades emocionais. O prazer que deriva dessas conquistas em pauta arrebata e toma conta das nossas vidas, fazendo a gente viver um campo de futilidades e de coisas totalmente sem interesse. Ela continua assim, olha, a busca pelo novo, por informações rápidas, fragmentadas e a mente altera a capacidade do raciocínio e da reflexão. Ora, pensa bem, quantos de nós já não consegue mais ler um livro? Quantos de nós tem dificuldade de manter a atenção quando tem que ler um artigo, quando tem que ler um documento, né? Quando tem que ler uma citação? Olha a dificuldade disso, olha a dificuldade de raciocinar sobre isso. Pega as disciplinas que envolvem a área de exatas, pega a matemática, física, pega a química. Olha como que isso é sério para esses jovens, para essas pessoas que estão adentrando nesse campo ainda do desenvolvimento cognitivo, nessas áreas específicas do conhecimento, como que consegue ater sua atenção? Porque a mente está muito apressada e cada vez mais recursos para isso, né? Quando o WhatsApp fez a questão da rapidez lá, da velocidade, né? A gente quase que não ouve mais. Às vezes a gente até se irrita. Olha o nível que nós nos encontramos. A gente até às vezes se irrita com a fala amorosa da pessoa. Então a gente coloca no 2.000 para ver no acelerado, para chegar ao final das contas. E a gente está se comportando assim no diálogo com os outros. As pessoas estão falando conosco. Se bobear, a gente vai interromper para querer concluir para ela o que ela está querendo nos dizer. Olha como que isso tem mexido com a gente, né? Ela coloca assim, ó, diminui os espaços, tempo
que deveriam ser dedicados para meditação em torno de graves compromissos assumidos no além, porque a gente reencarna com o processo nosso de evolução e de desenvolvimento da nossa moralidade, da reflexão das nossas dificuldades. Quando a gente não tem espaço para isso, a gente acaba passando batido por as coisas que são importantes para a nossa vida, né? Certamente, alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis, nada obstante, se vão transformando em necessidade viciosa. Claro, você vai pegar lá, assistir um filme com a sua família, né? Um filme bacana, que criança pode assistir, adulto pode assistir, você estoura uma pipoca, você tá ali em família, olha que coisa boa é isso. Outra coisa é você ficar viciado nessas coisas. É a pessoa que não consegue sair mesmo de frente da televisão, do videogame, daquilo que tiver que acessar, né? Não consegue conversar, tá sempre com o celular na mão, enfim. Os interesses culturais, ou seja, que deveriam desenvolver, como você acessar um bom livro, você ir a um teatro, assistir uma peça teatral, né? Conhecer lugares novos, quanto que isso desenvolve na gente, né? Ela fala que isso vai dando campo ao pensamento rápido, que logo é substituído por um outro mais atraente, porque à medida que você acessa uma informação, logo depois aquilo já não te vale mais nada, você quer outra, quer outra, quer outra, quer outra, e assim vai surgindo, e isso acaba arrebatando, retardando mesmo esse nosso processo de evolução e de autorreflexão. Como vai surgir o autodescobrimento, que é base primordial para a nossa libertação espiritual, numa sociedade desse jeito? É complicado, meus irmãos. E a gente precisa cuidar dos nossos e da gente também, para a gente não reverberar mais uma vez situações como essa. Ela fala assim, entidades desencarnadas, perturbadoras, inspiram a busca de tais desvios da atenção, quando não encaminham para os programas perversos que encharcam a mente e desestruturam todos os tesouros morais. Olha o acesso do mundo invisível inferior sobre a nossa mente que está descoberta, porque a gente não cria um exército de forças morais capaz de nos fazer impedir a interferência desse mundo espiritual sobre nossas vidas. Ela continua assim: reserva-te horas próprias para o teu divertimento e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica para a vida emocional, o contato pessoal e a convivência humana, que a gente perdeu muito disso, né? E nem é só por pandemia. A pandemia tirou um pouco da gente esse acesso com as pessoas, mas a gente se distanciou muito das pessoas que a gente ama. Sempre muito distante, né? Às vezes nenhuma mensagem no WhatsApp a gente consegue mandar aqui de lá ver, abraçar, conversar, né? Tomar um café juntos, essas coisas são importantes. Aí ela vem, por momentos, liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano, o humano, o calor da presença e do intercâmbio de energias corporais. Tem cuidado com as fugas psicológicas para as diversões sobre o pretexto que são apenas desculpas de justificação. São perigosos, ela fala, tanto os estados da mente vazia como do pensamento frívolo e divertido. Necessitas de um equilíbrio emocional, do silêncio interior para você reflexionar. Então, olha o que ela está dizendo, assim, que é um aspecto importante, é que muitas pessoas, tendo lá suas vidas difíceis, né? Presenças tóxicas em sua vida, dificuldade de lidar com seus problemas, com as situações do lar, da vida de trabalho, do desenvolvimento afetivo. Muitas pessoas procuraram fuga durante muitos anos, né? Nas viciações de toda a ordem, na bebida, no jogo, né? No desregramento das drogas. E as mídias, elas chegam também com mais um campo aberto para isso, porque quando ela fala assim, quando você perde horas, às vezes, do seu dia
olhando coisas da internet, do Instagram, do Facebook, do Twitter, quando você vai acessando isso tudo, a gente perde muitas horas ali. Então a gente está entorpecendo a mente com informações que não nos são importantes, na maioria das vezes, e que distanciam a gente dos nossos problemas reais. E na grande maioria das situações, isso é uma fuga empreendida pela própria pessoa, que não quer acessar as suas próprias dificuldades, então acaba por viver situações como essa. E aí ela diz que tanto a mente vazia quanto a mente sobrecarregada de futilidades são coisas em perigo, tanto uma quanto a outra. Não é nem o estar vazio ou estar cheia, é estar completa de coisas importantes. Olha como que é uma coisa para a gente pensar. Aí ela faz uma série de questionamentos para a gente que eu acho importante. Ela diz assim, ó, faz uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao teu tempo útil. Aí ela fala assim, olha, quantos livros edificantes leste neste último mês? Dirás que não tiveste tempo ou disposição para fazê-lo. E é certo, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais. A gente fica às vezes 3, 4 horas ali, só passando o dedinho na tela do computador, não é do celular, não é verdade? De tudo quanto programaste para fazer, olha outra pergunta que ela faz, que lograste realizar conforme o teu planejamento? O que a gente fez do que a gente planejou? Todo final de ano é isso, né? A gente vai começar ano novo, a gente fala assim, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E a gente às vezes fala assim, na semana que vem eu vou fazer isso. Próximo mês eu vou fazer aquilo. E as coisas não acontecem. Emmanuel fala mesmo que nós somos irmãos em perigos por isso, porque a gente planeja e realiza quase nada do que a gente planeja. E quando a gente planeja coisas boas pra gente, né? Porque a gente quer, na verdade, existe na gente um desejo de ser feliz, de estar bem, de ser amado, de amar, isso faz parte aí da nossa estrutura. Bom, ela coloca assim, quantas missivas e conversações edificantes tiveste com pessoas problemas que te necessitavam a atenção? A gente às vezes nem se dá conta disso, da pessoa que está ao nosso lado, da pessoa que nos procura para dizer alguma coisa. Aí ela diz, é provável que não tinhas disposição naquele momento, porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual e ainda não havia digerido em parte sequer, estando em paisagens de nuvens mentais, que para rever noutra oportunidade, por certo, não se dará. Aplica de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te a vida de harmonia emocional. Todos admiram os triunfadores e gostariam de alcançar a glória. A sublime finalidade da existência, porém, não está disposta a oferecer dedicação e renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima. Então ela está dizendo assim, todo mundo gosta, né, do que se destaca, do que aparece, mas a vida exige da gente, um pouco de discernimento, da gente poder se colocar numa outra condição de reflexão sobre as nossas vidas. É melhor pensar com mais humildade, querer menos destaque, para que a gente possa ser feliz espiritualmente. Aí ela fala, detém o passo nesse jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida dos outros, das grandezas dos outros ou das misérias dos outros, porque a gente ainda fica procurando tanto o prazer do outro, que o outro alcançou, e também das suas derrotas, e a gente às vezes até se regozija com a infelicidade do outro. Enfim. Tens compromissos muito mais graves que assumistes lá no mundo espiritual. O mundo te pede um novo comportamento, outras atitudes enobrecedoras. Encontra-se num campo de aprendizagem. Está falando isso para nós. O caminho da sepultura está aguardando a todos. E o momento de mudança é agora.
Reorganiza então os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas com fontes geradoras de sabedoria e de amor que transcendem a isso que a Terra traz e que vai ficar por aí. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais sob pretexto nenhum. A primavera simboliza a bênção da natureza. És originado na luz do amor e avanças nesse sentido. Olha que coisa mais linda isso. Ela fala isso, que a nossa origem é no amor divino e que a gente tem que cuidar de ir adiante nesse sentido. Não desperdices a ocasião de espalhar a claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade para jamais perder o caminho. O homem e a mulher inteligente destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminoso que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia, que facilita a nossa existência, que propõe nossos novos caminhos para a evolução. Entretanto, nunca esqueças que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres nesses relacionamentos e nas dificuldades com as nossas próprias lutas, que a gente nem consegue imaginar. Joana diz assim: todo o Evangelho de Jesus, ela finaliza, é um hino de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Jesus disse: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens. Recolhe a rede do divertimento e atira-o no oceano humano, aquela que consegue a salvação das vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa lição é uma advertência aos nossos corações, uma advertência amorosa, carinhosa, mas que nos coloca diante de uma dificuldade grande que a gente precisa cuidar. Olha, Deus cuida de todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.